Estou aqui para mais uma edição do Crocheti. Hoje é terça-feira, 8 horas da noite, aqui em Porto Alegre. E o Crocheti é um programa de bate-papo sobre fazer manual. E como eu sou professora de crochê e de tricô, é claro que eu acabo sempre puxando o assunto para o meu lado. Mas não impede que outras pessoas venham aqui também bater um papo e falar sobre outras manualidades. Então, o assunto acaba sempre envolvendo algum tipo de fio, algum tipo de agulha e pessoas. E o tea por conta do chá, que é a minha bebida preferida. Só que, apesar de que hoje estou tomando um chimarrão, que é um tipo de chá que a gente toma aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, é uma bebida quente que a gente toma mesmo no frio, no calor, enfim. Hoje eu não tenho convidados programados e aproveito para contar aqui o Crocheti, ele é aberto, assim, para se alguém achasse, sentir a vontade para falar, quiser conversar, enfim, bater um papo, assim, sem estar programado, fica à vontade para se convidar ao vivo, assim, na hora. Bem, bom, nessa semana eu não programei assim um assunto muito específico, mas eu tenho várias coisas para falar para vocês. Uma delas eu quero falar um pouco mais sobre a blusa que eu fiz. A minha blusa da última postagem. E que é uma blusa que eu comecei com um crochê, um tipo de crochê que a gente chama de crochê freeform. Então, a ideia desse tipo de crochê é que ele não tenha uma receita, né? Então, a gente não tem um passo a passo. É possível escrever um passo a passo? Seria possível escrever um passo a passo. Mas, como a ideia desse crochê é deixar a criatividade fluir e a gente ir fazendo e ir tecendo de acordo com... pensar assim, como se a gente estivesse colorindo com um lápis de cor ou brincando com tintas. Fica um pouco complicado, pelo menos eu achei por enquanto. Complicado de ir tecendo espontaneamente e ir escrevendo a receita. Então, eu segui na ideia do crochê, que foi deixar fluir. Eu comecei por essa flor aqui. E no começo não tinha muita certeza ainda do que seria a peça em si. E, enfim, daí conversando com uma das minhas netas, a conversa foi indo e foi se fazendo uma história. Então, foi aumentando o jardim, aí tem água, aqui tem uns pássaros. Os pássaros eu fiz e apliquei. Desse lado aqui tem umas borboletas. Enfim, fui fazendo. E a partir desse desenho, dessa tela aqui, eu fui construindo a blusa. Então, a parte da frente tem um desenho, depois eu fui fazendo as listras das costas, juntei, enfim. Aí eu achei depois que ficou muito grande a cava, eu fechei aqui, ó, porque senão a manga ia ficar grande. Aí faltaram cores, eu coloquei o verde, assim, fui aproveitando sobras de fios,
Esse novelo verde é um novelo novo que eu mexi, porque ficou grande a peça, ficou, né? Enfim, eu precisei mexer, mas eram todos fios que eu tinha em casa, que também era uma ideia minha de usar o que eu tinha, aproveitar as sobras e ir colorindo. Então é isso. Não tenho uma receita da parte do desenho. Se a gente pensar que a blusa também poderia ser desse lado, essa parte sim, para quem quiser fazer aula, é mais simples de eu orientar a pessoa para montar uma peça sob medida, né? Bem, é uma blusa de crochê toda colorida. Eu coloquei na postagem que eu tenho a próxima, eu vou mexer na modelagem. Talvez eu mexa aqui nesse verde do acabamento. Eu não gostei muito que ficou dobrando aqui na frente. Então, é possível que eu refaça só esse pedacinho aqui. Mas já tenho ideias de como fazer outra peça. Fazer umas melhorias na parte da gola aqui. A única coisa que eu mexeria nessa peça. E é isso, pessoal. Bom, essa parte do crochê freeform, ela faz horas que eu venho namorando artes assim, pela internet, né? Enfim, a gente tá sempre olhando e pesquisando o que as outras pessoas estão tecendo e fazendo. E já me deparei com várias pessoas que trabalham, né? Assim, com pintando, desenhando com crochê. E até mais crochê do que o tricô. O tricô não vi muitas peças nesse sentido de ser mais livre, né? Na minha opinião, o crochê é mais fácil da gente ter um pouco mais de liberdade. Bem, e aí, a partir de um convite que o Alexandre Carvalho A21, que é um artista plástico, me fez um convite para fazer uma oficina com ele e sobre narrativas criativas, né? Então, e nesse caso aqui, a narrativa foi em crochê. E, inclusive, enfim, é uma sugestão para quem quiser fazer uma oficina para soltar a criatividade. A ideia é essa, né? E produzir peças personalizadas. E é isso que eu tinha para contar sobre esta blusa. E eu vi que vocês gostaram muito e as cores. Sabe que sobre as cores dessa blusa, eu acho bem interessante falar que as cores são sobras de novelos. Eu usei o fio Prisma. E ele é um novelo que ele tem várias cores, né? Ele vem num degradê, assim, ele vem em tons ou vem em mais de uma cor, mas ele vem todo combinando. E aí, eu fiz várias peças com esse fio. E eu tive, só que com novelos diferentes, então eu tive sobras de cores diferentes. E o que acontece? Todo mundo diz assim, não dá para combinar, porque como eram novelos diferentes, eu não ia conseguir usar o fio na mesma proposta que ele vem no novelo, que é a mudança de cor, ser suave entre um tom e outro, né? Enfim, como se fosse, o fio vai manchando a outra cor. E, bem, então eu resolvi aproveitar essas sobras que teoricamente não combinavam. E uma das coisas que a maior parte das pessoas comentaram na foto foi sobre as cores, né? E olha que interessante, as cores eram coisas que, olhando os novelos, assim, muitas pessoas diriam que não combinam, que não fazem sentido uma né, na mesma peça.
boa noite para todo mundo que tá por aí. Bem, é isso. E eu tenho uma outra coisa para contar para vocês, que é sobre um convite que eu recebi para tecer roupinhas, enfim, casaquinhos ou sapatinhos, peças de crochê ou de tricô, enfim, de trabalhos manuais, para as bonecas de uma escola de educação infantil, uma escola do município. A professora me convidou para fazer roupinhas, assim, né? Feitas com sobras de fios, miniaturas. Então, a partir disso, eu quero convidar vocês também para, se alguém tiver vontade de contribuir, para a gente renovar o guarda-roupa de algumas bonecas, façam contato comigo. E que mais? E aí, o que eu vou fazer? Juntando esse convite com a ideia dos vídeos de passo a passo, eu vou começar a fazer algumas peças, tanto de crochê quanto de tricô, miniatura. Então, vou fazer as miniaturas. Nem tudo eu vou transformar numa peça grande por conta de tempo, né? Uma peça grande, a gente precisa de muito mais tempo que uma peça pequena para tecer. E então é isso, já deixo aqui o convite para quem quiser tecer para fazer doação, ou daqui a pouco já me segue lá no meu canal, já fica ligado que em breve eu venho avisar qual vai ser a peça, qual o próximo passo a passo. A próxima peça, já adianto que vai ser em tricô, porque... E aquilo, né? Eu tenho as aulas online, tem as dúvidas das alunas, tem esses pedidos e aí eu vou tentando juntar tudo, né? Facilitar, assim. Então, o que vai acontecer? A primeira miniatura vai ser uma peça em tricô. E, bem, vai ser para uma das bonecas lá, que precisa de uma roupa. E eu vou fazer uma peça que vai precisar de um pouco de costura no tricô, que é uma dúvida que, né, que mexe com muita gente, muitas alunas me procuram. E aí eu já compartilho essa informação, enfim, e já fica um vídeo gravado para as alunas que fazem as aulas online ou, enfim, presencial, e quer lembrar, né? Já que não dá para levar a prof para casa, como algumas pessoas eventualmente me propõem, que querem me levar para não esquecer das informações. Então, a ideia dos vídeos também é essa, de deixar guardadas, né, algumas informações, assim, úteis. Bem, o que vocês podem fazer aí para se preparar, vamos pensar assim, para essa peça de tricô? Caso vocês queiram me acompanhar nesses vídeos, em dois sentidos, tanto mesmo que a peça seja para as bonecas, ou se a peça vai ser transformada numa peça para adulto, né, ou criança, enfim, uma pessoa usar, vocês vão precisar fazer uma amostra de tricô, tá? E como é que vai ser essa amostra de tricô? Então, eu vou fazer aqui com vocês, vou virar o vídeo para vocês, para dar as dicas do que vocês vão preparar, para as próximas aulas de tricô.
tá? Deixa eu só puxar aqui a câmera. Servir aqui o meu chimarrão. E vou puxar aqui. Então, aqui, vamos virar aqui assim, acho que assim fica bom. Ó, eu já comecei aqui a minha amostra, mas eu vou colocar os pontos na agulha, caso seja uma dúvida para de vocês também, né? Então, esse pedacinho aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá? Que é o tamanho que eu penso que é um tamanho ideal para amostra, tá? Pra gente ter aí mais de segurança para fazer o nosso cálculo. Por que fazer a amostra no tricô? Porque o tricô, depois que a gente tece, ele muda de tamanho, ele se comporta diferente do que a gente começou a tecer, né? Então, para quem já faz tricô, já deve saber. Tu deixa o tricô descansar, né? Como a gente diz, ele vai mudar de tamanho. Então, por isso a gente precisa da amostra para ter um pouco mais de segurança na hora de saber quantos pontos eu coloco lá no meu trabalho para dar certo. Eu tô usando aqui o fio cisne de primeira, pode ser qualquer fio que vocês tenham em casa. E aí, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar menos pontos aqui na agulha só para começar. Então, vou deixar um fio, sei lá, aqui, um tamanho um pouco maior do que... Eu tô usando uma agulha curta, tá? Essas agulhas são curtinhas. Então, eu vou pegar aqui o fio um pouco maior do que a minha agulha, uma agulha e meia aqui de fio, tá? Pra não faltar fio aqui pra minha amostra. E vou começar aqui, ó. Eu sou destra, vou tecer com a mão direita. E eu vou deixar aqui o fio da ponta no dedo, no polegar, e o fio que vai pro novelo, passando pelo indicador. Então, eu vou segurar assim. Não precisa apertar muito aqui, é só para não deixar solto também, tá? Então, aqui, ó, eu venho com a agulha daqui pra cá e giro, tá? Eu vou puxar e vou fazer isso daqui. Vem aqui pelo dedão, ó, vou passar por baixo aqui do fio, passando a agulha no dedão, pego o fio que tá lá no indicador e trago de volta, faço o caminho de volta. Depois que eu passei aqui por baixo, eu vou soltar o fio do dedão e vou amarrar. Então, ele vai ficar ali o ponto. Coloco o dedão de volta, venho aqui, pego aquele fio e puxo. E aí, vocês vão colocar 20 pontos. Eu vou colocar neste daqui só menos pontos, porque eu quero... O que eu quero fazer aqui? É que eu vou começar aqui um pouco da instrução aqui, e depois eu já vou para outra, para minha amostra que tá começada, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui?
eu vou começar a peça com um pedacinho de gaita. Aqui no sul a gente chama de gaita, eu sei que tem lugares que chamam de sanfona, mas é o ponto. E também vocês vão encontrar nas revistas aí, né? Ponto barra 1 por 1, tá? Como é que esse ponto barra 1 por 1? Ele vai ser um ponto em tricô, um ponto em malha, um tricô, malha ou meia, tá? Tricô, meia. E o primeiro ponto eu não vou tecer. Então, quando eu tenho esse nozinho aqui, tá? Que é o tricô, eu vou deixar o fio por cima, tá? Que é o avesso também, algumas pessoas chamam de avesso. Eu vou posicionar o fio como se eu fosse fazer o ponto do tricô, só que eu não vou fazer o ponto do tricô e vou passar ele sem fazer aqui, ó. Vou vir aqui, vou vir com a agulha aqui, só vou passar para outra agulha e não vou fazer. Aí, eu vou pôr o fio lá pro outro lado, vou tecer meia. Trago o fio pra cá, tricô. Meia, tricô. Pode ser que vocês teçam de outra forma, segurem o fio de outro jeito, mas vai ser um direito, um avesso, um direito, um avesso, um por cima, um por baixo, e aqui eu tenho um número par e terminei na meia, tá? Quando eu virar o trabalho, o meu primeiro ponto é tricô de novo. Ó, eu terminei meia, ele vai ser tricô. E eu não vou tecer ele de novo. Então, eu vou colocar ele, vou posicionar o fio como se eu fosse tecer. Vou só passar ele para outra agulha e levo o fio lá para o outro lado. E teço os pontos. Então, aqui eu fiz para essa miniatura 3 carreiras que aqui já é a segunda, então aqui vai ser a terceira carreira em ponto barra, gaita, ó, de novo, mesma coisa. O tricô eu vou passar e vou tecer os outros pontos. Existem várias formas de fazer a borda. E eu estou fazendo essa porque esta borda vai fazer parte da explicação do tipo de costura que eu quero fazer depois, tá? Então, bom, depois que eu fiz a barra, eu vou tecer aqui. Esse ponto aqui da borda, ele tá pedindo tricô, ó. Tem o nozinho. Então, eu vou passar ele sem fazer. E agora, eu vou tecer todos os pontos em meia. Tá? Virei o trabalho. De novo, ó. Todos os... Aqui, o primeiro é tricô, vou passar. Agora, eu não vou pôr o fio pro outro lado, mas eu só passei ele. E agora, são todos em tricô. Bom. Fiz o último em tricô. Vou vir aqui agora, o meu primeiro ponto,
ele é malha. Como é que eu vou passar sem fazer o ponto em malha? A malha eu vou pegar por aqui, ó, como se eu fosse tecer. E aí ele vai dar uma viradinha. E teço todos em malha. Lembrando para vocês que essa miniatura aqui de amostra, que são 10 pontos apenas, ela não vai nos ajudar muito, nem como amostra e nem como peça lá para nossa mini peça, vai ser um colete, tá? Um mini colete. Então é o seguinte, já façam a amostra de vocês com 20 pontos. Por quê? Porque os 20 pontos vão ser suficientes, provavelmente, né? Se vocês tiverem um fio com uma espessura parecida com o do meu, agulha 5 e que mais? O fio parecido, agulha 5 e a tensão do ponto for parecida, os 20 pontos vão ser suficientes. Então, a amostra já vai servir como a roupinha, a primeira roupinha que a gente vai fazer, tá? Tá vendo aqui como é que fica a borda? Ó, ela fica aqui uma malha toda mais furadinha, assim, fica toda arrumadinha aqui, né? Não sei se dá pra ver aqui. Ó. Tá? É essa borda aqui que eu quero que vocês deixem, tá? Para esse modelo. Ah, quem já tem prática de fazer a borda, de fazer a costura, quero fazer do meu jeito, já tenho, não precisa, né? Pode fazer do seu jeito também, tá? Só para mostrar para vocês como é que a costura eu vou fazer a partir desse tipo de borda. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas se eu seguir tecendo aqui, até vou pegar minha amostra maior aqui, a peça oficial. Se eu seguir tecendo sempre malha num lado e tricô do outro, ou meia de um lado e o tricô do outro, essa peça, daqui a pouco, mesmo com essa borda, ela vai começar a tendência que ela enrole, tá? Que ela fique virando a borda. E para não virar a borda, eu vou fazer... O que eu fiz? Eu fiz 3 carreiras, né? Que aqui, malha, daí a outra... que vai ficar 3 carreiras, que é o ponto Gersen, né? E... na carreira número 4, eu vou fazer uma barra 1 por 1. Então, aqui o primeiro ponto eu vou passar e vou fazer uma barra, um por 1, né? Um tricô, um meia, um direito e um avesso. Tá? Para quê? Para não ficar enrolando tanto a peça. E agora, eu vou fazer 3 carreiras iguais a essa daqui. Então, isso aqui já vai ajudar a minha peça a não enrolar. Então, aqui, esse ponto, ele é um tricô, eu vou passar assim. Eu vou fazer todos em meia. Se vocês tiverem um outro ponto que vocês querem fazer a peça, a amostra, ela deve ser feita
com os pontos que vocês vão fazer a peça, tá? Pra gente poder calcular quantos pontos vão ser necessários para a peça de vocês. Essa carreira toda em tricô, passo o primeiro ponto. Ó, tá? Vai ficar um salpicadinho de vez em quando. Isso também é uma questão né, de gosto, e se não quiser, tá tudo bem. Pode deixar todo ele no jersey ou, enfim, de novo, o ponto que quiser fazer, tá? Mas lembrem-se sempre, a amostra precisa ter o ponto, o fio e as agulhas que vocês vão usar na peça, né, oficial aí de vocês. Tá? Ó, aí a partir desse nozinho aqui, eu posso ver que já tem aqui 1, 2, 3, já tá na hora de fazer o ponto barra, tá? Então, vou passar aqui e vou fazer o ponto barra. E é isso. Até quantas carreiras vocês vão tecer a amostra? A amostra, ela... a gente precisa que vocês teçam um quadradinho, que não vai precisar ser arrematado para nossa aula depois. Ele pode ficar na agulha, porque a partir da amostra a gente vai fazer miniatura. Se vocês não vão fazer a miniatura, já querem ter a base do cálculo, aí pode arrematar, né? Se quiser guardar ou se não quer guardar, enfim. Mas tem que aguardar a próxima aula, tá? Então, o trabalho que eu vou fazer vai ser assim. A miniatura vai ter 3 carreiras aqui na barra 1 por 1, 3 carreiras do ponto jersey, que ele é meia de um lado, né? Malha, meia, aqui tricô, uma carreira de barra de novo, 3 carreiras lisa, né? 3 lisa, 3 de barra. O primeiro ponto, ele não é tecido, ele é só passado e precisa cuidar a posição do ponto. É isso, gente. Essa é a preparação para nossa aula, tá? Do colete, que eu vou deixar vocês curiosos e curiosas para saber como vai ser. Como é que vocês vão saber quando é que vai ser o passo a passo, quando é que tá pronto, qual é o modelo? Bom, aí eu vou convidar vocês para me seguirem lá na minha rede, lá na rede vizinha, né? Lá no meu canal de vídeos de passo a passo. E para quem não sabe do que eu tô falando, tem o link na descrição, ali na bio, né? Na minha descrição. Que mais? E aí vocês podem me seguir, acionar o sininho para, né, serem notificados. E pode também entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou
avisando vocês. Quem tiver vontade de entrar no grupo de WhatsApp, me manda uma mensagem que eu mando o link. E é isso. É isso. E se vocês não acharem o link, não virem, não sabem onde é que é o canal e tá tudo bem, me manda uma mensagem que eu mando a informação. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido me acompanhar, porque eu tô vendo aqui que o sinal de internet não tá muito legal. Pelo jeito está acontecendo um boicote aí da operadora com o Crocheti. Semana passada foi meio complicado também, mas enfim, a gente vai tentando. A gente se esforça, eu me esforço aqui para estar com vocês. E quero lembrar vocês sobre o crocheti, que seria a última, na verdade, podia ter sido só esse o assunto, mas enfim. Que não é não menos importante. O crocheti, a primeira edição do crocheti foi transmitida no dia 31 de maio de 2020. Então, no final do mês, o crocheti tá fazendo 3 anos. Eram para ser 10 edições. Lá naquela parte ruim da pandemia, onde a gente não estava conseguindo se encontrar e tudo mais, e o crocheti ficou. Então, é muito provável que as próximas edições... não, 31 de maio, no final de maio ainda, nós temos um mês e meio. Mas é provável que no mês de maio nós teremos edições comemorativas, né? Daquelas de lembrar edições, enfim, de talvez reformular alguma coisa. Muita coisa pode acontecer. E é isso. E vocês encontram as edições do Crocheti no Instagram. E encontram também lá no meu outro canal, aliás, ou aqui no meu canal. Eu não sei onde é que vocês estão assistindo. Pode ser que vocês estejam me assistindo ao vivo, pode ser que vocês estejam me assistindo gravado no Instagram, pode ser que vocês estejam me assistindo no YouTube. Não adianta não falar aqui do YouTube. Sei lá, eu só não vou marcar o YouTube. Dizem que não, que o Instagram não compartilha, enfim. Mas é possível que vocês estejam me assistindo gravado no YouTube, assim como as edições. Todas as edições que eu consegui deixar gravadas, elas estão disponíveis em playlists no YouTube. E as playlists estão divididas por ano. Ano passado eu tive uma série de crocheti com passo a passo. É possível que eu retome essa ideia, porque ano passado, assim, o pessoal gostou bastante. Então, é uma possibilidade de retomar essa ideia. Uma outra ideia é que no YouTube abriu para mim a possibilidade de eu guardar os vídeos como um podcast para serem escutados no YouTube Music, para quem usa, né? Quem acompanha conteúdo só escutando. Então, algumas edições do Crocheti penso que são interessantes que sejam em formato de podcast, porque tem muito bate-papo, né? Eu não sei se o passo a passo eu consigo transmitir com uma qualidade para as pessoas que não enxergam, né? Porque eu conheço pessoas que não enxergam, mas que tecem, né? Que fazem crochê e tricô. Então, eu não sei se eu consigo passar essa informação, mas não deixa de ser uma possibilidade. E claro que
tudo depende de quem tá aí assistindo e se tiver alguém aí que queira algum tipo de descrição, enfim, não sei. A minha ideia é que todo mundo que tenha vontade, queira fazer, enfim, alcançar um maior número de pessoas possível. É isso. E por hoje é só. Foi um crochê bem variado, falando de um pouco de cada coisa, do crochê, do tricô. Passo a passo, preparem a amostra. Não precisa tirar a amostra da agulha, tá? E até o próximo vídeo. O crochê tem hora certa, que é na terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo no Instagram. E depois fica gravado tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.